R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de R$ 30 mil. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. O Flamengo entrou com um time quase todo reserva contra a Portuguesa pela 10ª rodada do Carioca. A exceção foi o zagueiro Rodrigo Caio. O time já vive a expectativa pela estreia na Libertadores contra o Vélez Sarsfield da Argentina na terça-feira. O primeiro tempo parecia uma reprise da exibição dos titulares contra o Vasco. Porque assim como no Clássico, antes dos 30 minutos o Flamengo já perdia por 2-0. Nós não competimos como deveríamos competir no primeiro tempo, nós não falamos, não nos organizamos dentro do campo, não dividimos como os jogadores da Portuguesa dividiram. A Portuguesa, que não tinha nada a ver com isso, de pé em pé, fez o primeiro nesse golaço de Mauro Silva. E com 27 minutos cravados, Romarinho ampliou o placar. A parte boa que fica é não ter se desesperado no segundo tempo e conseguir reagir. Reação que veio nos pés de Pedro. No primeiro tempo, parou em Neguete quase na linha do gol. Mas depois da boa jogada de Michael, o goleiro nada pôde fazer diante da categoria do toque de calcanhar do atacante. Minutos depois, após passe perfeito de João Gomes, Pedro mostrou mais uma vez que tem repertório para jogar no time titular sempre que Rogério Ceni precisar. 2-2. Empate que fez o Flamengo dormir na liderança da Taça Guanabara. Mas se o Volta Redonda vencer ou empatar com o Bangu hoje à tarde, pula para a ponta da classificação. Para o Flamengo, agora o foco é total na Libertadores, terça-feira. Sabemos que jogar na Argentina é sempre difícil, né? É sempre complicado, mas nós estamos recuperando os jogadores, trabalhando bem e eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo, um jogo bem melhor do que foi feito contra o Vasco. E hoje aqui comigo, Conrado Santana, direto da sua casa no Rio de Janeiro. Como é que você está, Conrado? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos com a gente aqui no News. Estou muito bem. E já para falar aí desse Flamengo, né? Como o próprio Rogério Ceni diz, não foi um bom jogo ontem, né? Pois é, e 2 jogos, na verdade, né? Eu acho que a gente tem que trazer também o jogo do Vasco para esse papo. São 2 times diferentes, né? Jogou o time titular na última quinta-feira, ontem o time reserva, mas que já acende aquela luzinha de alerta para uma semana muito importante, a estreia do Flamengo na Libertadores, Conrado. É a loucura do futebol brasileiro, do nosso calendário, principalmente nesses últimos 2 anos, né, com a questão da pandemia. O Flamengo jogou com time reserva, mas quando o próprio técnico, né, a gente viu ali na reportagem, falou que no primeiro tempo a gente não correu, a gente não dividiu, a gente não se organizou. Basicamente, ele falou que o próprio time dele entrou desmotivado, né, sem aquela garra para jogar. Entrou com talvez um salto alto aí, teve que correr atrás do resultado, mas aí com o Pedro conseguiu empatar. Nesse gol aí é interessante falar, Helena, que olha aí o Gustavo Henrique, ó, tentando dividir e não conseguiu. Ele que está cotado, né, para substituir o Rodrigo Caio, que está suspenso para a primeira partida da Libertadores pela expulsão lá na última temporada, né? Então ele vai brigar aí com o Bruno Viana, mas acabou errando nesse gol.
Pois é, e essa é a principal dúvida do Rogério Ceni para a próxima terça-feira, já que você citou. O Gustavo Henrique não foi bem ontem, como você bem disse, e o Bruno Viana também não foi muito bem na última quinta-feira contra o Vasco. Você optaria mesmo pelo Gustavo na terça? É difícil, viu? Eu acho que o Bruno Viana tá chegando agora, né? Eu acho que ele é mais zagueiro do que o Gustavo Henrique, mas como você disse, com o time titular ele também não foi bem, né? No primeiro gol ali, ele acabou perdendo de cabeça pro Léo Matos, mas a jogada do escanteio também foi ele que cortou para escanteio de forma errada, né? Tava a bola mais tranquila, dava para ele talvez ter feito melhor, mas tá só no começo, né? Uma grande pressão substituir o Rodrigo Caio, realmente fica difícil saber quem o Rogério Ceni vai escolher. Eu iria de Bruno Viana, mas talvez para o Gustavo Henrique estar mais tempo ali jogando com o time, ele pode ter a preferência do Rogério Ceni. O Bruno Viana que começou muito bem o Campeonato Carioca, mas acabou daí descendo um pouquinho de produção nos últimos jogos, principalmente no jogo contra o Vasco. Mas já vamos mudar aqui de assunto. Vamos falar do Pedro, porque a gente fala muito aí de um ataque, que o Pedro briga com o Gabigol. Mas num time, Conrado, que a gente vê que está oscilando bastante, um Everton Ribeiro, que oscila bastante, o próprio Bruno Henrique. Será que o Pedro não pode mesmo jogar junto com o Gabigol nesse ataque titular do Flamengo? Com certeza pode, né? Claro que pode. Só que o Flamengo está ganhando tudo com esse time que está aí, com esse quarteto, né? Ele sabia disso, o Pedro, quando aceitou vir para o Flamengo. Os caras ganharam tudo, né? Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro. Eu acho que desse quarteto hoje em dia, desde o final da última temporada, o Everton Ribeiro está abaixo, né, do que ele pode apresentar. Chegou a vestir a 10 da seleção brasileira, jogou bem, né? Na seleção do Tite, mas depois ele caiu um pouco de rendimento, não está tão bem assim. Só que a entrada do Pedro tem que mudar muito a forma de jogar, né? Eu acho que o Rogério Ceni não sente confiança nessa nova forma. Eu acho que deveria tentar, né? Poderia ter usado até esse campeonato carioca para tentar essa nova formação, para chegar agora no jogo de Libertadores e poder mexer. Você colocaria acho que como? Por exemplo, um Pedro mais centralizado e o Gabigol mais aberto. Isso. Exatamente, o Gabigol caindo mais pela direita, que ele já fez isso na carreira, mas isso acaba sacrificando um pouco o Bruno Henrique. Por exemplo, o técnico espanhol Domènec Torrent era muito criticado, porque o Bruno Henrique era ponta mesmo, tinha que voltar muito. Para o Pedro jogar, o Bruno Henrique tem que fazer isso, por exemplo. Então muda a forma de jogar, né? É um outro jeito, com um centroavante mais fixo, e isso requer treinamento. A gente tem que lembrar que é o Everton Ribeiro, né? Não é qualquer um, né? É um grande craque, realmente está abaixo, mas é um jogadorzaço que tem uma história aí riquíssima, inclusive com a camisa do Flamengo. Eu acho que o Rogério Ceni ainda não muda, né? O Pedro continua banco. É uma pena para ele, né? Um cara que tem capacidade para jogar até numa seleção brasileira como camisa 9, mas nesse time do Flamengo tá difícil para ele. E os números provam isso. Inclusive, a gente tem os números do Pedro com a camisa do Flamengo para mostrar para vocês. O Pedro, que tem 57 jogos pelo Flamengo, 28 como titular, 29 entrando durante as partidas e 26 gols marcados, né? Ele precisa de 111 minutos para marcar um gol. Um jogador com esses números, Conrado, não seria titular em qualquer time do Brasil? Seria. O Pedro jogaria em qualquer time, dependendo do técnico, inclusive no Flamengo. Mas o Gabigol, por exemplo, se a gente for comparar, né? O Gabigol fez 2 gols no final da Libertadores. O Gabigol é histórico na história do Flamengo. Ele está lá entre os principais jogadores. Não é fácil assim tirar um Gabigol e botar o Pedro. Como a gente já disse, né? Pode ser o Everton Ribeiro a sair e mudar um pouquinho a forma de jogar, mas tem um jeito que está dando certo, né? Há 2 anos o Flamengo está aí conquistando tudo. Realmente é uma pena mesmo. Sempre quando eu vejo a escalação, vejo o Pedro no banco, eu acho uma pena, mas eu não acho que é culpa do Rogério Ceni. É o elenco que é muito bom mesmo. Fica difícil ali para ele entrar. Se o Pedro for titular, daqui a um tempo a gente fala, poxa, Everton Ribeiro no banco, hein? Poxa, Gabigol no banco, hein? Que pena. Poxa, o cara seria titular em qualquer lugar. Eu acho que qualquer um ali que sobrar vai ficar difícil. Bom, voltando a falar de resultados, né? São 2 jogos já sem vencer. E já começa uma pressãozinha em cima do Rogério Ceni. Apesar do Flamengo ter conquistado uma Supercopa há 7 dias e também acabou de ser campeão brasileiro. Mas já começa uma pressão da torcida em cima do treinador, Conrado. Como eu disse no começo, é a loucura do futebol brasileiro. Gente, os times estão jogando um jogo atrás do outro, não está tendo tempo de treinar, acabou 2020, já embalou 2021. O Flamengo teve sim um tempinho de férias, né, com seus principais jogadores,
mas é um jogo atrás do outro. É difícil, perdeu realmente contra o Vasco, mas não vai ganhar todos os jogos. Esse agora estava com time reserva, acabou empatando, mas o Flamengo está ali liderando o Campeonato Carioca. Vejo como muito injusta, né, essa cobrança já em cima do Rogério Ceni. Eu vejo mais, inclusive, Ana, já uma predisposição, né? Quem já não gosta do Rogério Ceni desde lá atrás, quando ele foi contratado, parece que está só esperando uma deixa para pedir a cabeça dele. O cara acabou de ser campeão em cima do Palmeiras, né? Que é campeão da Libertadores. Enfim, tem que dar sequência para o trabalho, um começo de temporada. Vamos ver aí agora a Libertadores, né? Que agora vai começar o ano de verdade, né? O Carioca é quase uma pré-temporada aí para o Flamengo. Deixa o Ceni trabalhar, tem muito jogo. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.